Queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala, para mais um tema acerca da Palavra de Deus, mais um tema alvissareiro, um tema dentro da simplicidade que o Evangelho tem e dentro da profundidade que o mesmo também possui. Louvamos a Deus pela sua vida que já está inscrito no canal. Eu quero pedir a você, ore, participe e divulgue o nosso canal. Passe os vídeos que você está recebendo para outras pessoas e abençoe a vida destas pessoas com a santa palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Eu quero deixar aqui um texto da palavra que está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Os versículos que eu estarei lendo são os versículos de número 1 até o de número 4, que diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Deus. Então, vemos aqui, meus amados, eu gostaria até de intitular essa mensagem, o que se espera de um verdadeiro presbítero, de um verdadeiro bispo ou de um verdadeiro pastor. Aqui começa o apóstolo Pedro se dirigindo aos presbíteros da igreja. Essa palavra presbítero, que vem do grego presbíteros, significa alguém de grande idade, alguém antigo, alguém já idoso. Mas também é uma palavra que tem um sentido não apenas unilateral. Essa palavra é uma palavra que tem outro significado. Significa um líder, significa alguém que tem uma liderança regional, ou uma liderança local, ou uma liderança familiar, ou mesmo até uma liderança nacional. E também no quesito Novo Testamento, no quesito Bíblia, essa palavra ela é amplamente utilizada para falar acerca dos homens que pastoreiam a igreja de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma palavra que se dirige diretamente aos pastores. Existem alguns teólogos que dizem que esta epístola não é de Pedro. Por quê? Porque Pedro se coloca aqui como presbítero. Diz que ele é presbítero assim como os presbíteros a quem ele estava se dirigindo. Mas por que Pedro não fala que é apóstolo? Pedro fala assim, eu, apóstolo Pedro, me dirijo a vocês presbíteros. Não, ele usa a palavra presbítero. Bom, acredita-se que possivelmente Pedro, ele, na igreja a qual ele escreveu essa epístola, ele também fazia parte do corpo presbiterial da mesma. E, olhando por uma nomenclatura, por uma nomenclatura eclesiástica, já que o presbítero é um apacentador, um pastoreador, alguém que lidera ovelhas, Pedro tinha esta característica. Lembremos-nos daquilo que está escrito lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Quando Pedro ele vê o Senhor, ele se joga na água e depois Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Então Cristo dá a Pedro esta orientação e esta incumbência de pastorear suas ovelhas. Agora, o que nos chama a atenção são para pontos aqui muito importantes da epístola acerca do que é ser um pastor. Diz-nos o texto aqui que o pastor deve apacentar o rebanho de Deus. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus. Hoje, essa questão do nepotismo na igreja é algo bem preocupante, bem antibíblico. Nós até inclusive conclamamos você a ler essa passagem e a comparar esta passagem com o procedimento de algumas igrejas que o pai morre, o filho assume a igreja no lugar do pai. Esse nepotismo, isso não é algo que a Bíblia dá respaldo, porque a igreja não pertence a uma família, a igreja não pertence a um homem X ou A ou B, não, a igreja é do Senhor, é o rebanho de Deus. Nós somos apenas homens que Deus capacitou
a fim de que pudéssemos estar à frente desse rebanho, auxiliando-o e conduzindo-o com a importante das diligências, que é levá-los a ter conhecimento de Deus e da sua palavra, e fazer isso com a maior lisura possível. Outra coisa também que o texto recomenda aos presbíteros é o seguinte: diz que é o rebanho de Deus e que deve se ter muito cuidado com ele. Ou seja, não se pode menosprezar a igreja. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja, ela é o rebanho de Deus. A igreja é a lavoura de Deus. A igreja é a luz de Deus nesse mundo. A igreja é o povo santo, é o povo escolhido, é o povo eleito, é o povo redimido. A igreja, ela é importantíssima, ela é alvo do amor de Deus. Não é? Cristo disse lá no Evangelho de Mateus que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. E por ser de Cristo, todo cuidado com ela deve ser dispendido, porque ela é a igreja de Cristo. Então, cuidado com a igreja de Cristo. Você não é o dono da igreja, então cuide da igreja de Cristo com muito amor, com muito amor. Diz ainda o texto da Bíblia, aqui nessa carta de Pedro que estamos meditando acerca, né? Pedro está dizendo ainda, tendo cuidado, não por força, ou seja, devemos pastorear a igreja, não forçadamente, não como se estivesse com uma obrigatoriedade, com alguma coisa pesando no nosso ombro, pesando na nossa consciência por uma obrigatoriedade, mas esse trabalho deve ser feito com voluntariedade, com amor, né, com espontaneidade. Então, não devemos nunca ter a igreja como um peso na nossa vida, mas ter a igreja como alguma coisa de bênção, algo abençoado na nossa vida. E diz mais, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, a torpe ganância que tem norteado muitos hoje em dia a abrirem igrejas, inclusive, a formarem igrejas, a formarem trabalhos, não é? E essas pessoas, elas não têm amor, na verdade, pela causa do evangelho, mas elas têm amor por elas próprias, porque elas veem uma oportunidade de formarem um grupo religioso e tirarem proveito desse grupo em prol próprio, em prol de si mesmo. Então isso é algo muito triste, que tem abalado inclusive a muitas pessoas a irem procurar a igreja porque pensam que todos são iguais, quando na verdade não são. E Pedro ainda diz, né, mas de ânimo pronto. O ânimo é aquilo que nos impulsiona a estar sempre pronto para fazer o querer de Deus. O ânimo é aquilo que está sempre acalentando e animando, impulsionando o nosso coração, uma mola propulsora, o ânimo, na nossa vida, para fazermos o querer e a vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Então, o presbítero, o pastor, aquele que pastoreia, ele tem que ter ânimo para fazer a obra de Deus. E termina aqui a nossa reflexão com a seguinte palavra, né? Não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, não é? Você tem sido exemplo para o rebanho que você está dirigindo, para o rebanho que Deus colocou nas tuas mãos? Qual o exemplo que você tem dado para aqueles que você está liderando? Pense nisso. Pense nisso, isso é muito importante. O exemplo, ele pode conquistar vidas sem palavra. Sem palavra. Há pessoas que não precisam falar muito, porque a própria vida delas é o testemunho delas e faz com que as pessoas, ao verem-na, tenham desejo de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E diz o versículo 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, todos que procederem da forma como Pedro está descrevendo aqui, nesse capítulo, nesses textos que acabamos de ler, vai alcançar um grande prêmio, não uma coroa de louros, como era dado na antiguidade, né? Nem tampouco uma grinalda, que era dado também na antiguidade para os vencedores que disputavam os jogos da antiguidade, os jogos olímpicos da antiguidade, né? Que tem os jogos olímpicos modernos.
e esta coroa é muito mais importante porque as tais coroas já não existem mais, são corruptíveis, são passageiras, o tempo já levou, mas aqueles que fizerem a obra de Deus, tal como está descrito aqui e admoestado aqui pelo apóstolo Pedro, o presbítero Pedro, né? E se seguirem essas admoestações, por certo receberão um grandiosíssimo prêmio, que é a coroa de glória. Que bênção, né? Então fica aí uma curiosidade também dentro desse texto para você enriquecer aí os teus conhecimentos, né? E esse texto é o único em toda a Bíblia Sagrada que fala do copresbiterado. Pedro fala: me dirijo aos presbíteros, admoesta aos presbíteros, eu que também sou presbítero como eles. Então fala de um copresbitério, de um copresbiterado. É a única passagem em todas as escrituras sagradas que você não vai encontrar em lugar nenhum mais, nem do Novo nem do Antigo Testamento, uma expressão em que alguém se intitule também participante de um ministério, tal como aqueles a quem ele se dirige. Então é muito importante, nós chamamos teologicamente, é um nome meio complicado, mas chamamos de rapax legúmeno. O que é o rapax legúmeno? É passagens como essa aqui. Eu dirijo-me aos presbíteros da igreja, eu também sou presbítero com eles. Ou seja, são passagens únicas na palavra de Deus que você não vai encontrar em lugar nenhum mais, a não ser naquela instância. Então viram aí como é a importância de ter um presbiterado, um presbitério abençoado por Deus, segundo as Escrituras. Viram aí como é importante seguir as normas que a Bíblia designa para aqueles que dirigem a igreja do Senhor Jesus, não igreja deles. Viram aí como é importante a palavra de Deus para nortear, para dar direção, para dar um norte seguro para as pessoas que querem fazer o querer de Deus e a vontade de Deus. Então pense nisso e siga estas orientações bíblicas e divinas que estão deixadas para a nossa meditação todos os dias diante de nós por meio da palavra de Deus expressa nessa carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo de 1 até o 4. Não deixe de dar aí o seu joinha, né, o seu like, onde tem aquele papo firme, né? Então clica ali, ative aquele sininho, toca no sininho, que aí todas as vezes que eu fizer um novo vídeo, você vai receber um comunicado do próprio YouTube, né? O pastor Ricardo está gravando um novo vídeo, ou o pastor Ricardo lançou um vídeo, o YouTube avisa e você vai ter acesso aí a todos os nossos vídeos em primeira mão. Faça isso, ajude a divulgação do canal, ore, participe, divulgue, mande para parentes, para amigos, seja um ajudador desse canal que, na verdade, estou aqui pregando a palavra de Deus com simplicidade, porque a palavra de Deus ela não tem a complexidade que muitos querem dar, nem tampouco a invencionicidade que muitos querem dar. Então estamos aqui pregando o verdadeiro evangelho, Bíblia conforme a Bíblia ensina e não conforme os homens querem que ela ensine. Então isso é muito importante e esse é exatamente o nosso dever aqui no canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. Então tá aí dados os anúncios, muito obrigado por você estar aqui no meu canal, assistindo mais esse vídeo, que esta palavra possa vir abençoar tua vida, teu coração, tua família e abençoar a todos que estão ao teu redor. Que Deus te abençoe, um grande abraço, Shalom Ahim, a paz, irmãos.